Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kedna Souza e hoje eu tenho o prazer de conduzir a live de hoje sobre DBS. Bom, é um tema muito importante aqui para nós do Voz da Distonia, para todos aqueles, né, que têm distonia. Hoje, gente, a live é com um neurocirurgião muito legal. Eu posso dizer assim, ele é especialista, né? Inovador na área. Bom, vou falar uma coisa pra vocês. Ativa aí, sabe esse aviãozinho? Convide o pessoal. Começou a nossa live. Convide todo mundo. Paciente, familiar, amigo, todos aqueles que desejam conhecer um pouco mais, entrar nesse mundo de distonia. É isso mesmo, pessoal. Hoje vamos falar, além de distonia, vamos falar desse tratamento que é inovador, mágico, surpreendente. E eu não poderia trazer ninguém menos que o Dr. Bruno Burjaili. E eu vou aqui convidá-lo para participar e tirar muitas dúvidas. Tem muita coisa legal que ele vai abordar aqui. Vem cá com a gente, fica aqui, convide o pessoal para participar, tá bom? Mande suas dúvidas por aqui. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Muito bem-vindo ao Voz da Distonia. Estou muito feliz, Obrigado, um prazer para mim estar aqui. grata por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra tê-la aqui conosco, tá bom? Gente, eu vou dispensar a minha apresentação aqui e vou deixar que ele se apresente e fale para nós o que é DBS, conceitue. Ninguém melhor do que o Dr. Bruno Burjali para falar sobre DBS. Vou contar uma coisinha aqui para vocês. Eu conheci o Dr. Bruno Burjali pelo podcast da Ana Beatriz, aquela psiquiatra famosinha. Tem. Aí um dia, eu rolando meu feed, eu vi um vídeo dele falando sobre distonia. Eu falei assim, eu preciso dele falando sobre distonia. Por quê? Doutor Bruno Bujaili, eu não sei se eu já falei para o senhor, mas assim, uma das melhores explicações é bem didático. A minha mãe, olha, minha mãe é muito chata, viu? Minha mãe, ela não tem uma formação assim acadêmica, mas a minha mãe, ela estuda muito. E a minha mãe fala assim: "Olha, eu gosto muito daquele médico lá que apareceu naquele vídeo". E ela explica muito bem sobre distonia. Então, o senhor traz de uma forma bem didática para as pessoas pessoas que não estudamos medicina, que estamos aí entrando nesse universo, que somos pacientes, familiares, sobre o que é distonia. Então, ninguém melhor que o senhor para trazer esse meio distonia, um pouco sobre o DBS, explicar. E a gente vai conversar. Eu tenho muito para contar para vocês. Então, por favor, fale um pouquinho do senhor, fale um pouquinho da distonia, fale um pouquinho do DBS. Obrigado, sempre muito gentil, né, Ked? E fico feliz de poder ajudar. Para mim que é um prazer estar aqui. Vocês são um grupo que eu admiro bastante. Dá para ver que vocês fazem tudo aí com brilho nos olhos e têm grandes conquistas. Então, para mim, eu fico muito à vontade de estar com vocês. Você pediu para me apresentar. Eu sou médico neurocirurgião. Meu dia a dia é muito voltado para o tratamento de doenças do movimento, particularmente as potencialmente cirúrgicas, que são a doença de Parkinson, o tremor essencial e a distonia. Eu também sou médico da dor e nesses universos todos a gente faz tratamentos medicamentosos através de procedimentos e através de cirurgias quando é o caso. Eu sou de Uberlândia, tem gente comentando que é de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Me formei lá na Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu fiz especialização em São Paulo e fora do país. E hoje eu atuo em Uberlândia, né, com todo carinho, minha terra natal.
no Espírito Santo e também na São Paulo capital, além de ter bastante atendimento hoje que a gente consegue fazer à distância, tem alguns centros que a gente consegue né, coordenar ou estar presente, né, em equipe. Então a gente tem uns tentáculos aí para a gente conseguir chegar mais longe, né, e dar mais acesso. Antigamente todo mundo tinha que sempre viajar para conseguir ter esse tipo de atendimento, a gente já consegue facilitar essa lógica, e mesmo para quem tem que viajar hoje é muito mais tranquilo. Então bom, tenho a satisfação, né, sou muito apaixonado por esses tratamentos e de ter observado eles evoluírem e hoje serem tratamentos muito consolidados e seguros, né? E tá sempre de olho no que vem de novo para a gente. Ai, que coisa boa. Tem muito paciente que pergunta. O pessoal de BH que tá me perguntando aí, tá? Ele atende em BH, tá bom? Muita gente pergunta, viu? Bom, BH não é assim tão próximo de Uberlândia, mas também não é tão distante. Tem pacientes que se deslocam até lá, às vezes a São Paulo, por facilidade de voo. E a consulta por vídeo, ela é muito legal hoje. Então, hoje, assim, a gente consegue ser muito resolutivo, né? E em algum momento, claro que a presencial pode ser necessária, mas é ao contrário, né, da minha expectativa, porque eu sou das antigas, não tinha isso, né? Mas hoje a gente teve que, né, engolir a língua, porque de fato é uma ferramenta tecnológica muito legal. Eu falo bastante que assim, a gente está sempre procurando novas tecnologias, ou grandes novidades, e uma das inovações tecnológicas que estava na nossa cara, né? Há tanto tempo, a gente de repente não aproveitou e teve que ter uma pandemia para a gente acordar quanto a isso, é justamente a consulta por vídeo, porque você consegue atender pessoas dos mais diferentes locais, onde pode não ter um especialista ou um subespecialista. Você consegue hoje fazer receitas digitais, né, com toda a validação segura. Você consegue até iniciar processos de procedimentos à distância. Então, e aí, se você pensar numa coisa que deu muito acesso a muita gente, né? É a teleconsulta, é a consulta por vídeo. E o médico que for preocupado, que for acolhedor, que for envolvido com o seu paciente, ele vai dar o mesmo atendimento que ele dá presencial por vídeo. Assim como tem médico que vai te atender presencialmente, vai nem olhar no seu olho, não vai nem te encostar, ou não vai, né, fazer nenhuma avaliação necessária, né? Então, não é o vídeo que vai impedir isso, pelo contrário, ele até gera aproximação. Tem vários pacientes que começam presencial e vão para o vídeo, ou já ficam no vídeo, ficam anos no vídeo antes de ir para uma primeira consulta presencial. Isso é muito legal e funciona muito bem. Então, adoraria estar em mais locais, mas não consigo, né? Eu já atuo, né? Já sou muito ativo em 3 estados, né? É, e sou, assim, super família ao mesmo tempo, então eu sou muito presente, então a gente faz um arranjo criativo. Se eu for para mais um lugar, não cabe. Realmente, tem família aí, né, doutor Bruno? Então vamos lá. E eu sei que o senhor tem uma família linda por aí para cuidar. Então vamos falar aqui sobre nosso tema, que é extremamente importante. O senhor quer falar sobre distonia, aquele conceito que eu amo. O senhor quer trazer aquele conceito que eu amo, didático, sabe? Bom, tem vários exemplos que eu não sei de Tem. qual você gosta mais, tá, Kelly? Eu Mas tenho vários para te dar, aquele da bailarina, nossa. bom, a distonia, eu me lembro de eu mesmo ao tentar estudar, a gente tem dificuldade de compreender, né, ou de conceituar, porque são movimentos involuntários, quer dizer, fora do controle, sim, mas um tremor também é um movimento involuntário, né, tem muitos tremores que não são distonia. É, Você pode ter uma discinesia, que é um movimento que a gente vê às vezes no Parkinson, muito dinâmico, que não é exatamente ali uma distonia, né? Você pode diferenciar, né? O que classicamente a gente chama com esses dois nomes. Você pode ter um espasmo, né? O braço contrai, é um movimento involuntário, mas não é uma distonia. Então, eu ficava na dúvida como separar essas coisas, como entender a distonia. Então, o que a gente tem que compreender para começar a entender a distonia? Quando a gente coloca o braço numa posição, ou a perna, ou a cabeça, ou o tronco, quando a gente está numa posição,
as coisas não estão paradas. Existem vários músculos trabalhando em conjunto, cada um na dose perfeita de ativação para aquele braço estar parado. Tanto é que se você pedir para um bebê, né, o bebê tentar manter o braço parado, ele não consegue. Ele não tem essa coordenação ainda. É o tempo de vida de treinar naqueles comandos cerebrais para os músculos, em que cada músculo vai receber o comando perfeito para o braço, né, ficar parado. Então, então, mesmo que a gente pareça, a gente está parado, tem muita coisa ativa para aquilo estar assim. Lembra daqueles esqueletos, né, que a gente vê no laboratório de ciências, numa loja? Ele é todo mole, né? Ele está pendurado num gancho, né, os ossos, que o osso é duro, mas ele não se mantém em pé. Então, o corpo se mantém em pé graças à atuação dos músculos de modo coordenado e bem programado. Nosso cérebro aprende a ordem exata para dar para cada músculo para o nosso corpo estar retinho, parado. E por isso também, quando a gente nasce bebê, a gente não consegue ficar em pé. Primeiro a gente sustenta a cabeça, depois o tronco, depois vai ficar sentado, depois vai conseguir ficar em pé, depois vai conseguir andar. Porque para o corpo aprender, para o cérebro aprender o comando perfeito para cada músculo se contrair, demora um pouco, tá certo? Então, e quando a gente aprende, pronto, a gente tem ali, ó, o braço esticou, então tem um monte de músculos aqui trabalhando em conjunto para esse braço esticar de maneira perfeita. Eu estou em pé, tem um monte de músculos próximos da minha coluna, do abdômen, da perna, do braço, todos contraídos na quantidade ideal para ficar naquela posição, tá certo? Na distonia, esse comando conjunto para os músculos, ele sofre uma alteração. Então, alguns músculos podem receber, por exemplo, uma ordem de contraírem mais do que deveriam. Eles já tinham, de repente, aprendido a contrair da maneira certa, mas aquela região cerebral que dá ordem, é como se ela começasse a dar mais ordem para uns músculos sem dar para os outros. Então, em vez de você manter o braço reto, né, você vai ou o bíceps, por exemplo, vai estar mais contraído do que deveria, ou o tríceps. Então, se o bíceps estiver mais contraído, você vai dobrar o braço que deveria ficar reto. Aí você pode ter uma postura distônica, ter uma posição parada distônica, com o pescoço virado para o lado. Porque o músculo, simplificando, que puxa para cá, está trabalhando mais do que puxa para cá. Né? Ou então você pode ter um movimento distônico. Quando eu vou mexer o braço, ele torce, ele dobra. O pescoço, ou a fala, quando eu vou falar, o músculo que controla a voz, ele não obedece e fica uma fala diferente, às vezes incompreensível, para engolir, né? Então, todos os locais do corpo praticamente que tem músculos, né, contraídos de modo voluntário, né, comandados pelo cérebro, podem sofrer a distonia. Naquela posição do corpo você tem uma atividade desequilibrada, um lado puxar mais que o outro, ou uma ação desequilibrada. E aí, o exemplo que eu uso da bailarina é como se tivesse uma bailarina que fosse ser sustentada por outros bailarinos, por exemplo, no palco, né? E vamos supor que tivessem 10 bailarinos para sustentar uma bailarina. Todos têm que contrair de maneira perfeita para ela não cair. Se alguns vão fazer mais força do que os outros, ela vai escorregar. Né? Então aquele grupo tem que ensaiar para cada um segurar a bailarina numa região do corpo dela para ela não cair. E aí, se algum desses trabalhar mais do que o outro, ele vai derrubar para o outro lado a bailarina. Um outro exemplo é da gangorra, né? Em que os músculos têm que estar mais ou menos dois pesos parecidos na gangorra, e se um fica mais forte, ele puxa, né? E o outro puxa menos. Um outro exemplo que a gente pode dar é uma orquestra que está tocando, né? Ela aprendeu aquela música, cada músico tem o seu papel, cada músico toca um instrumento na hora certa, na altura, né, na intensidade correta, e no final a música fica bonita. Mas se de repente alguns músicos resolvem tocar mais alto do que os outros, eles vão atrapalhar o restante da orquestra, que não vai conseguir ouvir os outros instrumentos. Então a distonia são músicos, tocando mais alto do que os outros, e por isso puxando muito a música para o lado deles, no caso os movimentos para o lado deles, e gerando esse desconforto. Agora, se isso se acontecer de uma maneira mais ou menos rítmica, né, você pode ter um tremor distônico, você pode ter uma distonia com dor, você pode ter uma postura distônica da cabeça, do braço, da perna, do tronco. Você pode ter distonias em um músculo só, ou numa região só, focal. Você pode ter distonia no corpo todo, que é generalizada. Você pode ter distonias
de origem genética, por causa de uma alteração genética que modifica o comando do cérebro para aquele músculo. Você pode ter distonias adquiridas, que teve um AVC. Você pode ter distonias que são só distonias ou que estão associadas a outros sintomas neurológicos. Inclusive, você pode ter distonia em outras doenças que não são distonias. Você pode ter Parkinson com distonia, sendo a distonia, nesse caso, um sintoma do Parkinson. E você pode ter a doença distonia, né? Então, é muito variável, né, o repertório do que pode ser a distonia, mas o que não é variável, né? Você precisa sempre de ser bem acolhido, né, por uma equipe para receber o seu diagnóstico adequado, os tratamentos adequados e você poder, na hora certa, ou nas situações em que isso, claro, tem sentido, saber se você tem que fazer medicamento via oral, se você tem que fazer toxina botulina, que é o Botox e as outras marcas, você tem que fazer cirurgia de implante de eletrodo e etc, né? Então, toda tem que ter um equilíbrio não só nos músculos do corpo, né, mas também tem que ter um equilíbrio em quem cuida de você, né, na equipe que cuida de você, para você também não ter um tratamento, né, de característica distônica, vamos falar assim, de um lado pesando mais que o outro e às vezes te fazendo, né, menos bem do que poderia. Sim, eu sou paciente, né? Tenho distonia ainda, dois tipos, né? Vou atualizar aqui, doutor Bruno. Eu tenho um câncer de escrivão e tá em análise, tá para segmentar. Meu quadro deu uma piorada, mas tá, graças a Deus, acho que da última live de um ano para cá, piorou o quadro de saúde, mas assim, dei uma melhorada em relação a isso. A gente tá em estudo. E aí segmentou. Acho que tem muitas dúvidas eu até li alguns comentários aqui, o pessoal comentando. Mas assim, gente, é muito difícil explicar o que é distonia. A gente que trabalha aqui, não só os médicos, a gente também que trabalha aqui, a gente também explica o que é distonia, tá? A gente também Uhum. fala o que é distonia para as pessoas. E muitas vezes eu consigo explicar mais em vídeos do que, de fato, falando. Eu uso muito o vídeo do doutor Bruno, tá? É muito cara de pau, É uma muito honra. nessa. Eu pego o vídeo dele mesmo, assim, olha, é isso daqui. Porque, assim, é muito complexo explicar. Porque, pode ser uma origem de doença, pode ser origem um sintoma, e tem várias origens. E até você conseguir explicar. E muitas vezes você tem menos de 2 minutos para explicar o que é distonia. A gente que trabalha aqui do lado de cá, como voz de distonia, a gente está nesse. Né, mais ou menos assim, a gente tem menos de 2 minutos para explicar, tá bom? E parlamentar, que nunca viu falar o que é um tipo de doença desse. Eu, geralmente eu dou uma associada a outro tipo de doença, mas claro, deixando bem claro o que é distonia. E o meu caso, o caso desse que deu uma evoluída aí para o segmentar, que afetou várias regiões do corpo, mas está em estudo. Mas vamos lá, vamos falar sobre DBS. Eu não vou trazer o que é nada, eu vou deixar também tudo para o senhor. Hoje eu estou deixando por sua conta, o senhor é de casa, fique à vontade, estou deixando tudo por sua conta aqui hoje, viu? É um prazer. Bom, o DBS é uma sigla em inglês, né? DBS é o Deep Brain Stimulation, que quer dizer estimulação cerebral profunda. Então, é um procedimento em que a gente implanta um pequeno fio, um eletrodo. Ele tem 1,5 mm, menos do que 1,5 mm de diâmetro, mais ou menos o diâmetro de uma agulha de costura, tá? Um pouquinho maior. Ele é bem, né, macio, né? Não é nada duro, né? Para colocar ele é rígido, claro, mas ele fica ali, ele respeita os movimentos do cérebro. O cérebro ele tem uma consistência, uma gelatina. Então ele respeita isso, ele não machuca ali o cérebro depois de colocado já. E ele vai ficar jogando ali uma eletricidade em quantidade mínima, não dá choque, nem, né? Porque o cérebro conversa na língua da eletricidade. É a língua natural do cérebro. Então a gente vai usar a mesma língua em que ele já conversa para tentar corrigir essa conversa errada que está provocando a distonia, né? Como se a gente estivesse ali, olha,
Se alguém estiver conversando muito alto no grupo, atrapalhando os outros, a gente vai conversar com essas pessoas. Olha, fala mais baixo para tudo voltar ao equilíbrio. Então você faz isso através desse estímulo elétrico, que é um fio tudo debaixo da pele, né? E ele desce aqui até uma bateria que fica aqui, um pouco abaixo do ombro, no peitoral. É uma bateria que é igual ao do marca-passo cardíaco, parecida. Quem já viu alguém com marca-passo é parecido. Que fica tudo debaixo da pele. Numa pessoa muito magra, pode ficar um pouco visível, mas é uma coisa que a roupa cobre com facilidade. Você tem que trocar essa bateria de vez em quando, a cada 3 a 5 anos geralmente, ou se for uma recarregável, a cada 15, 20 anos. E isso vai ficar estimulando o seu cérebro constantemente. O médico pode ir mudando esse estímulo conforme sua doença se modificar também, e ele vai aliviar sintomas. É uma cirurgia, mas com um grau né, de avanço tecnológico muito alto, já considerada muito segura, com baixos riscos, tá? E ela pode, no caso da distonia, ela pode ajudar em alguns pacientes com dor ligados à distonia, em tremores ligados à distonia, em relação aos próprios movimentos distônicos. Você pode ter uma distonia do escrivão, né, uma câmara do escrivão ou do músculo, que só acontece quando vai fazer aquela atividade. Você pode melhorar com o DBS, né, pode melhorar a postura do pescoço, por exemplo, tá? Então, dentro das distonias, as que têm assim a melhor resposta estatisticamente falando são as generalizadas, idiopáticas ou hereditárias, isoladas, quer dizer, elas são de origem genética ou não foram causadas por alguma outra doença, tá? Que elas seriam secundárias. Elas são primárias ou idiopáticas e elas são generalizadas, né, em uma região grande do corpo. Mas no dia a dia, o que mais chega no consultório para gente, quando você tem uma pessoa com distonia generalizada, idiopática, ou hereditária, ela tem um ganho enorme com a cirurgia. Às vezes criança, jovem, a gente até faz muito precocemente, que muda o desfecho da vida dessa pessoa, tá? Então é fantástico o resultado nesse caso. Mas o que mais chega aos nossos consultórios são as distonias focais, como a distonia que você mencionou, né? A câmara do escrivão, a distonia do músculo, a distonia cervical, distonias segmentares, né? De regiões próximas do corpo, né? Então, você tem um resultado também muito bom para essas distonias, tá? O que tem resultados piores, uma outra que a gente tem resultados bons é a síndrome de Meige, né? Com movimentos no rosto, né? Que deve ter muitas pessoas que acompanham aí que tem. Os resultados piores são para aquelas distonias que vêm em outras doenças, assim, com mais sintomas associados, não é só distonia, tem outros sintomas juntos. E naquelas também secundárias, quer dizer, que são por causa de algum evento na saúde. Eu tive um AVC, fiquei com uma distonia. Tive um trauma automobilístico, me bati o carro, fiquei com uma distonia. Ou pós-infecciosa. Porque aí tem a ver com danos diferentes no seu cérebro, difíceis da gente corrigir com essa cirurgia, tá? Ou atenuar com essa cirurgia. Então, é importante você saber que tipo de diagnóstico você tem e saber se para aquele diagnóstico está indicado. Por que eu falo que é generalizado assim, é absolutamente fantástico, geralmente? Porque não tem como você fazer toxina botulínica na generalizada. É uma região muito grande do corpo, né? Sim. Então você não tem muito o que fazer. Enquanto na focal, que é uma ótima indicação também, você faz, mas em algum momento essa toxina pode funcionar menos, né? Tem que fazer cada vez mais, numa frequência maior, numa intensidade maior, e você vê as pessoas reduzirem a intensidade dos sintomas, a frequência de aplicação da própria toxina, uma vez que faça a cirurgia. Então, bom, isso é o DBS e esses são os principais, né, cenários em que ele é indicado. Tem um outro procedimento, né, que surgiu há menos tempo, que é o ultrassom focalizado, que é capaz de fazer microlesões no cérebro, ablações, e tem sido preconizado para o tremor essencial, que é uma outra doença em que a gente faz DBS, e também para o tremor do Parkinson, não para tudo no Parkinson, mas para o tremor do Parkinson. Infelizmente, ainda para distonia, o estudo mais recente que foi feito para tentar usar o ultrassom focalizado para distonia ainda não trouxe resultados muito animadores. Mas faz sentido que a gente consiga, dentro de pouco tempo, né, usar também o ultrassom focalizado na distonia. E no ultrassom a gente tem a vantagem de não ter que ficar com aquele eletrodo e com a bateria implantados. Com a desvantagem de ser uma coisa definitiva, que você fez e acabou. Então, se você tiver um efeito colateral, aquilo é permanente.
como a região em que a gente vai atrás para tratar a distonia, ela talvez seja um pouco maior, um pouco mais distante ali do centro do cérebro, por isso que o ultrassom ainda apanha um pouco para tratar. Com a evolução desse ultrassom focalizado, a gente deve conseguir ter mais precisão em regiões maiores e mais distantes do centro do cérebro. Quando eu falo que não é no centro, veja bem, são alguns milímetros, às vezes, de onde a gente vai para o tremor essencial, para o Parkinson, mas esses milímetros ainda fazem diferença nesse caso, tá? Eu, eu vou contar aqui pouquíssimas coisas, um spoiler, tá? Não posso contar muito, mas eu tive uma experiência assim que eu nunca. Gente, eu sou contadora, tá? Às vezes eu brinco assim, eu contadora de histórias, mas minha formação é contadora. E eu tive uma experiência recentemente, não posso contar muito, mas eu assisti a ativação de DBS. E foi assim, uma coisa assim tão fantástica, assim, que nunca tinha visto na minha vida, assim. Eu sou apaixonada pela medicina, pelos resultados que a medicina traz na vida das pessoas, assim, como paciente, tudo que eu tenho vivido, né? Pela transformação de vida também que eu tenho através da medicina, com tratamento. Eu faço uso da toxina botulínica entre outros tratamentos como medicamentos. E eu acredito ainda que a gente vai avançar mais em relação à distonia, em relação a pesquisas, e que a gente tenha mais tratamentos mais, assim, além, né, do DBS. Mas eu assisti, spoiler, tá? Eu não posso falar nomes, não posso falar muita coisa, mas eu assisti a ativação. E para mim foi muito fantástico. Doutor Bruno, fala um pouco assim, a partir de qual idade pode fazer um implante de DBS? Fala assim, quais são os resultados esperados? Porque assim, nós temos muitas mãezinhas que estão nos assistindo aqui esperando muito isso, porque tem muita gente que tem filhos, que tem paralisia cerebral, que tem como um diagnóstico também a distonia. Coisa que há muito tempo eu não sabia, gente, que a distonia tinha essa questão da paralisia cerebral, que vinha a questão da distonia. E muitas mãezinhas estão nos acompanhando aqui, estão querendo muito saber sobre a cirurgia, querem saber qual idade, tempo, resultados. Fala um pouquinho sobre esse tema pra gente. Claro, olha só. Não existe uma idade assim arbitrária, né? Fala tal idade, ponto final. Se você tem uma criança com distonia generalizada, ele já está vendo que aquilo está comprometendo até o desenvolvimento dela, a gente já começa a considerar, tá? Inclusive pode, como eu falei, nesses casos, ser algo, né, modificador do futuro dessa criança. A paralisia cerebral muitas vezes não é uma boa indicação, infelizmente, porque ela é uma doença em que existem danos, é uma distonia secundária. Na paralisia cerebral, você tem regiões do cérebro que não funcionam porque teve um dano, e aí você não consegue reverter esse dano com o DBS. Então, a gente fica super, né, assim, sensibilizado de tentar ajudar, mas nós temos que ser muito realistas e fazer uma cirurgia também sem ter uma expectativa de melhora é péssimo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, a paralisia tem que ser vista com muito cuidado. Os estudos mostram que assim, a evolução na paralisia cerebral geralmente assim geralmente não é das melhores, tá? O que a gente sabe que prevê benefício? Pessoa que é mais jovem, com menor tempo de doença, dentro dos perfis genéticos, né? O tipo DYT1 e DYT6 são geralmente resultados melhores. E se for uma distonia fásica, o que quer dizer isso? É uma distonia que tem um pouco mais dinâmica. Aquela distonia que tem uma postura muito rígida, muito fixa, aquele músculo fica naquela posição o tempo todo, ela tem uma perspectiva menor de melhorar. A gente considera tudo isso quando vê uma criança, certo? E aí quando você tem, por outro lado, essa distonia que fica rígida, ou uma espasticidade associada, quer dizer, uma contratura mantida,
por outros motivos neurológicos, como um AVC. Quando você tem ossos já alterados, articulações muito alteradas, deformidades ósseas, não estão em resultado tão bom. Quando você tem danos à medula, né, que é a mielopatia, não tem resultado tão bom. Quando você tem acometimento grande da fala ou do engolir, geralmente isso não melhora muito com a cirurgia, certo? Então, de um lado eu coloquei o que tem resultado melhor, o que tem resultado pior. Mas é importante que, antes de mais nada, você tenha a avaliação de uma equipe especializada para você definir em qual segmentar, em qual grupo, né, que você está e tenha uma expectativa realista do que pode, do que pode melhorar, certo? A gente tem muita gente que a gente gostaria de ajudar e não consegue com a cirurgia. E muita gente que a gente poderia ajudar, mas que não está ali por falta de orientação. Então, Sabe o que eu os já dois vi? problemas têm que ser muito bem controlados. Não fazer em quem não deve, porque é uma frustração enorme numa família que já está brigando, né? E, por outro lado, fazer em quem deve, que falta chegar. Eu já vi muita gente assim falar assim, ah, eu tenho medo. Mas depois do que eu vi, se eu falasse assim, meu senhor, ai, Kedna, você precisa fazer DBS. Eu tô pronta, eu tô aqui na mesa, tô pronta. É muito mágico, assim, eu vi ativação, né? E é surreal. A gente vê, assim, os movimentos controlando, assim, no momento da ativação. E eu achei aquilo tão mágico. Assim, eu não consigo nem expressar, sabe? Foi a minha primeira vez. E eu saí de sala porque eu queria chorar. Eu tava muito emocionada com tudo aquilo. E eu queria chorar. Eu falei assim: não, eu preciso sair daqui. Porque eu vou chorar e não dá pra ficar aqui. Eu já tinha visto o suficiente pra cena, assim. Acho que vocês médicos devem estar acostumados, mas a gente que nunca que viu uma cena dessa, uma situação dessa, é muito surreal e fora do comum. E para mim foi aquilo assim, mas assim, era um caso de generalizado, genético, um caso bem extremo mesmo, assim, bem delicado. E eu fiquei assim encantada. Eu falei assim, como a tecnologia, a medicina junto tá ali ajudando. Eu falei assim, ainda tem gente que diz que não quer fazer. Eu falei assim, gente, se eu tivesse indicação, graças a Deus eu não tenho, mas assim, se eu tivesse indicação, eu ia falar assim, eu tô pronta, vá, faça. Mas vamos lá, vamos continuar nosso assunto aqui. Tem a Tássia Lopes, ela falou bem assim. É por isso que as ressonâncias solicitadas pelos médicos tão necessárias para poder verificar o acompanhamento médico, é fundamental. Tem muita gente comentando aqui, muita gente nova por aqui também, que eu tô vendo. Se vocês quiserem deixar as dúvidas, vão deixando aqui. Tô lendo por cima, mas tô lendo. Vamos falar assim de resultado. Assim, quanto tempo começa a ter resultado após a cirurgia? Bom, na distonia tem que ter um cuidado, porque quando a gente vê vídeos na internet, no YouTube, as pessoas contam, para os sintomas de Parkinson ou do tremor essencial, você vê o resultado muito rápido, você vê durante a própria cirurgia, você liga e vê, né? Então hoje, a gente fez um DBS hoje, tem um paciente com Parkinson, com um tremor. Na hora que a gente coloca o eletrodo, começa a ligar, já, o tremor já vai embora às vezes, né? Ou melhora muito a rigidez. Então é muito mais rápido o efeito. Fica desligado o eletrodo, mas a gente vai programar depois e rapidinho consegue o resultado. Na distonia, a gente não vê esse efeito intraoperatório geralmente, é raro a gente ver. Então a gente coloca o eletrodo no local, de vez em quando a pessoa fica até dormindo, porque não tem muito o que testar, né? Dependendo da situação. Para a distonia tarefa específica, quer dizer, como a câmera do escrivão, a gente às vezes consegue, ou para músicos, né? Como é uma distonia que só aparece na hora de tocar aquele instrumento, e é mais na mão, a gente às vezes consegue no intraoperatório reproduzir aquela distonia e melhorar quando liga o eletrodo, tá certo? Mas não tem que ficar assim chateado quem tem distonia, parece que fez a cirurgia no primeiro momento não teve resultado. Demora alguns meses a gente programando o aparelho até ficar bom. E mesmo ligando esse aparelho, às vezes vai demorar alguns dias para a pessoa perceber aquele efeito. A gente deixa num programa,
a pessoa fica ali em casa uma, 2 semanas ou até mais para poder verificar o efeito daquilo que a gente fez. Porque refazer essas comunicações do cérebro para a distonia ser mais melhorar é complexo, é uma doença mais complexa nesse sentido, certo? É como se no Parkinson tivesse um aluno gritando na sala, fala assim, fica quieto, ele fica quieto, a sala já fica em silêncio, enquanto que na distonia eu tivesse várias pessoas gritando em várias línguas, eu tivesse que falar com todas elas devagar, em línguas diferentes, e aquilo devagarinho elas fossem se comportando. Então, como se eu estivesse numa multidão, com muitas pessoas gritando, tivesse que até chegar a todas elas, vai demorar um pouco mais. Então, é uma programação mais lenta do aparelho, né? Porque a gente coloca o eletrodo, tem que programar em consultas depois. Então, tem que ter essa paciência para não ter frustração. Então, a gente vai a cada sessão de programação vendo melhoras que vão se somando, tá? E geralmente em torno de 6 meses assim depois da cirurgia, às vezes 4, a gente já consegue ter resultado, mais ou menos o resultado que a gente vai ter no final. Às vezes na primeira sessão de programação, te espera ali umas 2 semanas e já tem um efeito legal, tá? Então é para dor, para tremor distônico, às vezes a gente consegue mais rápido. Enfim, então os resultados eles acontecem, mas a gente tem que saber, né, para não falar, tô fazendo a cirurgia há um mês, não tô bem ainda, tá triste. Não, tá normal, tá tudo certo, vai demorar um pouquinho para chegar lá. E aí, porque a gente vê esses vídeos na internet, né? Eu mesmo no meu canal tenho, mas vocês podem ver, não tem um vídeo, geralmente, de uma distonia que você ligou e melhorou, porque é diferente, entendeu? Entendi. A Isa é lá de Curitiba, tá? Eu conheço o pessoal aqui. A Isa é lá de Curitiba, ela tá perguntando se a distonia generalizada demora quanto tempo? É mais ou menos o que eu falei. Alguns meses a gente vai falar de 4 a 6 meses e algumas pessoas usam um pouco mais. É, e sempre uma coisa cumulativa. Você vai lá na consulta do médico, ele fica ali mexendo naquele aparelho todo sofisticado, e você fala, e agora? Não mudou nada? Não mudou nada. Ele vai. Eu particularmente costumo deixar alguns programas, né? Por exemplo, A, B, C e D. E a pessoa, a cada 2 semanas, por exemplo, a cada semana, muda de um para o outro para poder verificar qual que está melhor. Aí ela fala, Bruno, tal ficou melhor para isso, tal ficou melhor para aquilo, tal melhorou meu movimento, mas piorou a minha fala, o outro melhorou a minha dor. A gente vai encontrando o melhor desenho de programação para chegar lá. Então, é assim, ter o diagnóstico certo, fazer o protocolo para a cirurgia, chegar a hora da cirurgia, fazer a cirurgia, e depois de alguns meses a programação está concluída. Tem uma pergunta aqui. Tem um tipo de distonia que a gente nunca abordou ela anteriormente, assim, nós, Voz da Distonia, a gente trouxe como uma história, né? Mas ela é um pouco. A gente fala menos dela. Eu sou bem sincera que eu conheço bem pouco, né? Que é a da filha da Michelle. A Michelle comentou aqui. Ela gostaria de saber sobre a distonia paroxística, se ela é candidata, por exemplo, ao DBS. Se o senhor conhece, se já chegou a ter algum caso, assim, ter algum tipo de distonia nesse caso, se foi candidata à cirurgia de DBS. Qual que seria? A gente tem que saber um pouco mais sobre esse caso dela, do filho dela, da Michelle. Da Michelle, a filha da Michelle, ela tem a distonia paroxística. Tem que entender um pouco melhor sobre o caso, já se a gente já consegue responder aqui. Ah, é muito complicado a gente gerar aqui uma ideia de um diagnóstico que tem variabilidade entre as pessoas e pode ter um resultado diferente, né? Então, precisa de saber um pouco mais sobre a distonia paroxística do filho dela. É, então, ela tá com a gente, ela pode dar mais detalhes pra gente? Tá, sim, Michelle, comenta aqui mais sobre a distonia da tua filha. Sabe, eu conheço ela tem distonia parecendo generalizadas, mais ou menos assim. O caso dela é mais ou menos generalizado do que esse tipo de distonia paroxísticas, assim.
Eu conheço bem pouco sobre esse tipo de distonia. Eu conheço mais as mais comuns, como generalizadas, focais. Ela tá falando, a distonia vem em crise que duram horas. É como se fosse uma distonia que dura horas, passa, e aí depois ela pode se despertar com um susto, algo assim. A Michelle é do Rio de Janeiro e ela se encontra em estado de. A filha dela se encontra em estado de análise e tal, mas ao primeiro diagnóstico de tipo de distonia delas. Eu tô tomando a liberdade de falar disso porque eu conheço a Michelle. E ela trabalha com a gente no Voz de Distonia e a gente tem tratado isso. Mas é bem parecido com a generalizada. É como se fosse isso, pelos vídeos, pelo que a gente tem conhecido um pouco, é bem parecido assim com a generalizada. Bom, eu acho que seria legal, existe a possibilidade sim, mas a gente, ela pode falar comigo depois em particular e me dar mais detalhes para eu dar uma luz para ela, certo? Mas ah, o padrão generalizado, ele não é a única coisa que define ter um bom prognóstico. A gente tem que ver a causa dessa distonia, se ela tem causa, se ela é secundária ou se ela é primária. Tem que ver outros elementos para a gente poder dizer a ela, né, se tem ou não benefício. Ela até comenta que é desenho generalizada, mas tem gatilhos de sussurros fortes, som alto. É bem, é bem fora do que a gente vem tratando, né? Ao longo dos anos, a gente quase não fala sobre isso. Assim, de distonia, a gente tem pouco se falado sobre esse tipo de distonia. A gente fala mais das outras Porque o comuns. fato de falar que é paroxística, ela diz respeito ao padrão de manifestação no tempo, né, que é uma coisa súbita. Não tem o sintoma e de repente eu tenho. Mais ou menos isso. Mas isso somente não define um bom ou um ruim resultado com cirurgia. A gente tem que entender outros elementos dessa disponibilidade para falar assim, ó, pode ser benéfico ou não pode ser benéfico. Nossa, a sua explicação é minha filha, né? Eu nunca tinha entendido tão claro como eu entendi agora. Porque é uma coisa paroxística, é uma coisa que não está ali, de repente ela acontece geralmente em intensidade alta, entendeu? Então, isso serve para várias coisas na medicina. Então, o paroxístico é que vem subitamente, né? E aí, quando não está acontecendo, você geralmente não vê. Então, uma dor aí, todo mundo comenta muito, uma coisa que é muito paroxística na minha área, dor trigeminal, dor do trigêmeo, teve muito tempo na mídia, ligado até à questão de eutanásia, né? Bastante cuidado com essa questão. Mas a dor do trigêmeo, ela é paroxística, a pessoa não está sentindo nada, de repente uma dor muito intensa, daqui a pouco passa a dor completamente. Nossa, Entende? Então, é crises convulsivas, né? São às vezes paroxismos. A pessoa não tem nada contra, de repente, uma crise convulsiva, um monte de movimentos. Então, são atividades elétricas assim, paroxísticas ali no cérebro. Acontece de modo muito intenso. De quem não está acontecendo, de repente, acontece de modo muito intenso. Então, paroxístico quer dizer isso. Você pode usar esse nome para explicar várias coisas na medicina. Então, sozinho, isso é pouco para a gente definir, tá certo? Então, tem, quanto à distonia focal, que o Girassol Benjamin perguntou, um exemplo que eu dei para as distonias focais que não sejam com sequência de uma outra doença, né? A focal ali idiopática, focal e sem outros sintomas associados, pode ser uma excelente indicação. tem uma. Aí a Iranice também falou que, imagino que seja focal também. Deixa eu ver aqui mais. Sim, dor em choque horrível. A Maria Paula Gonçalves, não sei se ela tem. Eu estava explicando sobre o trigêmeo, talvez ela tenha dor Tem. trigeminal. Uhum. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que o pessoal que eu tenho passado batido.
alguém perguntou, tem como fazer a cirurgia pelo convênio? Isso é uma pergunta muito importante, que as pessoas acham que os convênios não têm como cobrir essa cirurgia. Os custos que a pessoa teria com os materiais cirúrgicos, que são muito caros, e a parte hospitalar, o convênio, em teoria, se for, né, seguindo as regras de cirurgia convencional, ele tem que aprovar, porque tem uma regra, né, que diz para os convênios o que, que eles são obrigados a cobrirem, né? Então, isso chama rol da ANS. É uma lista da Agência Nacional de Saúde que fala, olha, isso daqui é o que nós obrigamos, né? Que a lei obriga o convênio a cobrir. Quando você assina lá o seu contrato com o convênio, ele quase sempre está sendo regido pelo rol da ANS. Tem algumas exceções, alguns tipos de convênios que são vinculados aí a grupos, né? Enfim, mas é, a, a gente não vê mais, né, no dia a dia hoje, ninguém negar a cirurgia de DBS, porque todo mundo já sabe que tem que aprovar. A não ser que seja por uma indicação que saia da regra, tá? Mas estando na regra, quer dizer, para Parkinson, para tremor essencial e para as distonias, em qualquer uma dessas três doenças, cumprindo lá os critérios, o plano tem que cobrir os custos de material e de hospital. O que às vezes o convênio não vai cobrir são os custos de honorário médico, porque aquele médico pode não fazer parte daquele convênio, né? E nem sempre o convênio vai remunerar adequadamente o profissional para fazer uma cirurgia dessa complexidade. Infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Então, às vezes você teria um custo além do convênio para a equipe médica que está fazendo aquele procedimento. Hoje existem estratégias, né, para ajudar em custos altos em saúde, até de empresas que fazem financiamentos e projetos para a pessoa poder viabilizar aquele custo. Então, isso é super interessante. Hoje está cada vez mais acessível, mesmo, né, que não conseguiu se preparar completamente do ponto de vista financeiro, com uma cirurgia assim, você consegue, naquele momento ali em que você precisa, às vezes, recorrer a esse tipo de ferramenta, né, para conseguir ajudar, tá? Então, hoje, a gente vê cada vez menos aquela situação da pessoa assim, precisar da cirurgia, mas não conseguir de modo algum. É, e em se fazendo ali um contrato com um convênio com uma operadora, existe uma carência, geralmente em torno de 2 anos, e depois dessa carência, ela passa a ser obrigada a fazer a cobertura. Isso para quem não tinha o convênio antes. Então as pessoas também acham que não, se eu tivesse o convênio antes de eu ter o diagnóstico, eu conseguiria. Agora eu não consigo mais. Não. Você tem um prazo, né? A operadora pode não aprovar sua cirurgia, geralmente nos primeiros 2 anos depois que você começou, e depois ela passa a seguir aquilo ali. Não... Também é uma situação que a gente não vê dar problema mais em termos de aprovação, tá certo? É até compreensível, que como é que as operadoras funcionam? As pessoas pagam valores, elas têm, e mais ou menos os custos dos tratamentos daquelas pessoas como um todo vão corresponder àqueles valores. Se a pessoa acaba de entrar e vai fazer um tratamento que pode custar aí 300, 400 mil reais para a operadora, se ela permitir isso, vai falir, né? Então, a gente até entende que, né, que alguém tem que pagar essa conta. Então, por isso que tem essas regras de carência. Mas daí a também a pessoa não fazer depois que já passou carência, a pessoa não sabe, e achar que o plano não cobra, aí também não está certo. Então, todo mundo tem que entender isso. Eu recebo toda hora a pessoa no consultório que acha que não, mas não tem direito pelo convênio, né? E tem, né? Então, e tem direitos, tem prazos para as operadoras cumprirem, não é uma coisa jogada, não. As pessoas também não fazem porque recebem ali uma negativa e também não insistem. Agora, esse mecanismo de ficar insistindo infinitamente, que era muito comum ano passado, lá há décadas atrás, hoje em dia, felizmente, assim, é menos complicado. O que a gente vê as pessoas conseguirem com maior tranquilidade. Perfeito. Eu tenho uma pergunta da Tássia Lopes, que ela mandou aqui pra gente. Me diz uma coisa. A criança, ela gosta de jogar futebol. Após a cirurgia, ela pode jogar futebol? Isso é um empecilho? Não é? Mito, verdade? Fala um pouco sobre essa questão da rotina após a cirurgia. Bom, como é que a gente pensa sobre isso?
Uma criança pode andar de bicicleta? Pode. Ela pode cair da bicicleta e fraturar um osso? Pode. Ela pode bater a cabeça e ter um acidente gravíssimo? Pode. Mas a gente vai deixar os nossos filhos andar de bicicleta, né? Com alguns cuidados. Então, mas eu posso não querer que o meu filho ande de bicicleta na rua, né? Pode andar aqui, não pode andar ali. O futebol é uma atividade que pode ser muito importante na vida da criança. Pode fazer muita diferença para a felicidade daquela criança poder jogar futebol, certo? Então a gente não é frio, fala assim, não, tá proibido jogar. Então, mas a gente pode falar, olha, vai ter uma bateria aqui, se você bater a bola aqui, pode estragar a bateria, pode, se você for cabecear, não é interessante, porque você pode tirar o eletrodo do lugar. Mas eu posso estar jogando bola e a bola cair na minha cabeça sem querer? Pode, e você tem um risco de perder a eficácia do equipamento, ter que até trocar com uma cirurgia nova. Mas você vai colocar isso na balança, ver o quanto que isso é importante e analisar caso a caso. Eu tive paciente de DBS, eu adoro contar isso, porque teve acho que em poucos meses, dois pacientes deram para mim. Mandaram vídeos, inclusive de selfies, deles andando de skate depois do DBS. Claro que não é ideal, né? Porque você pode cair, bater a cabeça, pode bater a bateria e aquilo ali pode estragar o aparelho, né? Ou então até num caso específico deslocar um eletrodo, fazer uma hemorragia, uma coisa assim. Mas se é muito importante para as pessoas fazerem isso, a gente tem que levar isso em consideração, tá certo? Que a pessoa faz a cirurgia para poder fazer as coisas na vida que ela quer fazer. Então é colocar isso na balança. Ah, eu custei muito a conseguir essa cirurgia, não tenho condição de modo algum de fazer ela de novo. Eu vou jogar futebol. Se bater e quebrar, como que faz, né? Não, eu vou colocar aqui uma proteção para jogar e um capacete. Então, cada caso tem que ser visto com muito carinho, tá certo? Eu já tive paciente que, no cinto de segurança, freou e rasgou aqui a pele onde estava a bateria. Eu recomendo que coloque um acolchoamento no cinto de segurança. Então, é, não vai dirigir, não vai andar de carro por isso? Não, vai andar, mas se protege, né? Então é uma questão de ter um bom senso para aquela realidade. Ah, não, a criança joga bola de vez em quando, não gosta tanto assim, de repente tem outros esportes que ela possa adaptar. Então, não, ela adora joga bola de segunda a domingo, então não consegue ver sem futebol. Ela quer fazer a cirurgia para jogar futebol com mais facilidade, ela tem um sonho, então a gente vai respeitar tudo isso, certo? É igual raspar o cabelo para cirurgia. Geralmente eu falo para raspar, porque diminui um pouco a chance de infecção, facilita o cuidado com a ferida. Mas eu tenho que vou operar uma jovem, um modelo, uma pessoa que tem um contrato, que trabalha com estético, então que tem uma questão traumática com o cabelo, ela não. Então eu aceito aumentar um pouquinho da chance de infecção ou de dificuldade de cuidado com a ferida, porque isso é muito importante para mim, não quero raspar meu cabelo. Então, a gente tem que saber analisar, né, a pessoa que está recebendo aquele tratamento. A gente tem que dominar o tratamento, mas entender que cada um é único, né? Cada pessoa é única. Você vai analisar aquela realidade e tomar uma decisão compartilhada com a pessoa, com a família, entendendo, né, os motivos de se fazer A, B ou C, e então fazer de modo racional e humanizado. É perfeito. Eu acredito que é o que a gente mais busca, né, doutor Bruno? Eu falo como distonia, mas acho que em todas as doenças, né? A gente busca profissionais humanizados, né? Que entenda todo esse cenário de forma única. A gente fala muito assim, de uma maneira assim, geral, mas de certa forma, no momento ali, de forma única. Eu acredito que é uma pergunta aqui que o senhor deu uma olhada. Acho que o senhor vai querer responder ela. Bom, a do Pedro, ele pergunta assim, o aparelho é parecido com o marca-passo? Eu acho que é interessante essa pergunta, porque muita gente não conhece como é que é o aparelho, como funciona, assim. Ele é parecido com o marca-passo cardíaco, né? É que a gente fala que ele é um marca-passo cerebral. Então tem uma bateria, só que no coração, no marca-passo cardíaco, o eletrodo, o fiozinho vai direto para o coração para regular o ritmo do coração. E no nosso caso, em vez daquele fiozinho ir para o coração, ele vai por dentro da pele até o cérebro. Então é bem parecido. Esteticamente falando, aquela bateria também é bem análoga ao marca-passo cardíaco.
O que acho que o Frank perguntou duas coisas, né? Aqui, ó. Remédio para tremor essencial que não prejudique outras coisas? Olha, dá para se tratar tremor essencial com medicamentos, sim, e muitas vezes sem prejudicar outras coisas, sim. Eu tenho muitos pacientes tratados com medicamento, que inclusive às vezes querem a cirurgia, não está na hora de ser feita a cirurgia ainda, e melhoram com medicamentos, é plenamente possível. É isso, a outra é uma continuidade, né? Que não tem efeito colateral muito grande, justamente. Não dá para se tratar assim, muitas vezes sem efeito colateral muito grande. Lá. Gostaria de saber se o uso da toxina botulínica, no caso da distonia focal, pode influenciar numa possível progressão da doença. A doença ela progride no ritmo dela. A toxina ela vai. Porque a distonia tem a ver com uma ordem incorreta do cérebro para o músculo. Começa o problema lá no cérebro. O músculo é só quem está sendo comandado. Só que na toxina botulínica eu vou lá naquele músculo que está recebendo uma ordem de contração em excesso e eu vou usar a toxina para não permitir essa contração em excesso. Porque a toxina botulínica, o Botox, outras marcas, né? Qual que é o princípio dele? O que ela é uma toxina? Ele vende uma toxina usada para você paralisar o inimigo, tá? Então você pode impedir que o inimigo, né, que ele se movimente, tá certo? Então a toxina botulínica, ela vai impedir que aquele músculo se contraia, e como ele não se contrai no caso da estética, o músculo não se contraindo, aquela ruga que está ali não vai aparecer. Você não vai conseguir fazer o movimento que vai provocar a ruga. Se eu tiver uma sanfona, a ruga está ali, só que a toxina não deixa o sanfoneiro tocar. Então você tem a ruga ali escondida, mas como você não consegue mexer aquele pedaço, por exemplo, eu tenho ruga na testa. Se eu aplicar Não, o não, a botox, toxina tá gritando aqui. se eu aplicar a toxina na minha testa, eu vou tentar fazer esse movimento, eu não vou conseguir. Eu perco expressão, mas aí não forma ruga. Então, foi um pé de galinha, põe a toxina, eu não consigo mexer o pé. Então, a toxina ela impede a atividade de um músculo. Então, na distonia, ela não vai deixar aquele músculo contrair naquela mesma intensidade que está exagerada pela doença. Então, se eu tenho, é como se eu tivesse ali, vamos pensar naquela questão da orquestra. Um músico tocando muito alto na orquestra, atrapalhando os outros. É o músculo que está contraindo demais. É o maestro que está mandando esse músculo tocar muito alto, né? Então, já que eu não consigo corrigir o maestro, quando eu vou fazer o DBS, o marca-passo cerebral, eu estou tentando corrigir o maestro, para ele parar de dar uma ordem, a ordem cerebral, maior do que precisa. Quando eu uso a toxina, eu estou corrigindo o músculo, o músico que está tocando muito alto, estou diminuindo ali o volume dele, entendeu? Então eu não estou corrigindo o processo do lado de comando cerebral com o Botox, mas eu estou corrigindo a contratura exagerada daquele músculo. Aí daqui a um tempo o corpo consegue, inclusive, atacar essa toxina com anticorpos, por isso que ela vai perdendo eficácia. Aí a gente tem que fazer de novo. E cada vez mais tem que fazer com maior frequência e maior intensidade, porque o nosso corpo, o sistema imunológico, vai atacando a toxina de maneira mais competente. Ele acha que está nos protegendo, o sistema imunológico é uma toxina. Né? Nós está atrapalhando, mas ele acha que está nos protegendo. Ele não é que ele acha, né? Ele funciona para detectar uma toxina e tirar dali. Então ele vai criando, né, defesas mais competentes com a toxina. Ele vai funcionando por menos tempo. Botox. Então o Botox vai funcionando menos. Não quer dizer que ele fez a doença progredir mais, por exemplo. Né? Também não menos. Ela progride e ele vai diminuindo a atividade daquele músculo enquanto está fazendo efeito. Sabe que eu vejo muito no nosso grupo de apoio, o pessoal falando sobre isso? Ah, a toxina parou de fazer efeito. Ah, as primeiras aplicações foram boas. E às vezes as pessoas não entendem esse processo, né, do, da toxina. E é uma explicação muito importante, que as pessoas precisam entender como funciona esse processo da toxina. Eu particularmente, eu sou apaixonada pela toxina botulínica. Pelo amor de Deus, por que, que eu não usei isso antes? É, é, eu sou fã, assim, de tratamentos, assim. A gente fala muito
sobre conscientização. Estamos no mês de setembro, no mês da conscientização das distonias. A gente fala muito sobre conscientização. Não é somente trazer informação, é também conscientizar as pessoas que são pacientes a entender o seguinte: elas são pacientes e elas devem seguir o que os médicos delas estão orientando. Eu acredito que isso é uma parte mais fundamental. Muitas pessoas, eu falo com paciente, tá? Eu não tô falando aqui como a Kedna aqui do Voz da Estânia, não, tá? Falando como paciente que tem experiência em relação a tratamentos mesmo. Porque eu me conheço e conheço os pacientes que estão aqui. A gente fala muito em tratamento e questiona muito tratamento e resultados. A gente fala assim, ai, mas tratamento tal, remédio tal, ai, não trouxe tanto resultado. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a gente, como paciente, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante na semana, nesse mês de conscientização. A gente tem que lembrar de fazer o tratamento correto. O profissional está ali do outro lado nos orientando, passando a medicação, fazendo todos os tratamentos possíveis que está ao alcance dele, conforme a análise, conforme tudo que ele tem feito diante que ele tem analisado ali. Mas a gente, como paciente, a gente tem que tomar remédio direitinho, fazer direitinho. Eu sou fã número 1 da toxina, por favor, mais toxina. Antes eu tivesse feito, acredito que há alguns anos atrás, tá? Eu entendo que eu estaria bem melhor, acredito que outros pacientes que eu vejo demais. E hoje eu entendo, vendo o senhor explicando como é o processo após uma aplicação, como o corpo ele responde à aplicação da toxina. É importante a gente estar aqui entendendo a resposta do nosso corpo, a resposta do nosso organismo em relação a isso. Porque muitas pessoas, eles relatam sobre isso. Sobre, não funciona, funciona 2 meses, dura 2 meses. E, às vezes não é só a questão só da toxina, por conta do processo mesmo, da resposta do corpo. E isso é um dado muito importante para as pessoas que têm distonia, que muitas pessoas estão ali questionando, às vezes eu me pego assim, perguntando, gente, será mesmo que é isso que a gente vai sempre ver? Às vezes bate assim uma tristeza vendo aquilo, sabe? E na verdade hoje o Senhor me trouxe mais esperança e não tristeza, porque de fato é uma explicação para o que as pessoas estão trazendo ali no dia a dia, trazendo ali na nossa vivência. Isso é uma resposta da medicina, é uma resposta de dados do que o Senhor tem vivenciado ali no seu dia a dia, a resposta do que o Senhor analisou, do que o Senhor estudou, para aquelas pessoas que estão lhe dizendo, ai, não dura 2 meses, mas de fato é uma resposta da medicina. Então, pessoal, quem tiver... Doutor Bruno, se eu quer encerrar. Ou o senhor quer falar mais, eu tô aqui falando horrores que eu converso, viu? Imagina. Não sei, o pessoal tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Se vocês quiserem perguntar, tá aberto, aproveitem, viu? Porque tem muita... Acho que passou, muita gente perguntou lá no começo e eu não vi. Tá aberto para perguntas e já. Tô vendo aqui se tem. Parece que não, acho que não ficou nenhuma pergunta. Acho que eles perguntaram mais lá no início. Acho que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui quase encerrando. Qual o remédio novo que anuncia como cura para o Parkinson? Não tem cura para o Parkinson, pessoal. Eu sempre exagero um pouquinho. Tem sempre medicamentos novos que controlam os sintomas, que têm ajudado, mas não tem nada, infelizmente, assim, próximo de medicamento cura para o Parkinson. Onde o doutor atende em São Paulo? Bom, eu atendo aqui em São Paulo, próximo ao Hospital Sírio-Libanês, próximo ao Hospital Moriá, também, às vezes, alguns outros locais. Às vezes a gente tá com um acúmulo de agenda, eu tenho um dia esse, eu até marco uma agenda a mais e faço cirurgias em diversos locais, né? Porque depende um pouco do convênio de cada pessoa. A gente consegue ter acesso a vários, tem muitos hospitais bons em São Paulo.
Então a gente não tem limitação quanto a isso. Existe diferença entre as marcas do DBS. Tem três fabricantes principais no Brasil e no mundo, que são os mais assim conhecidos, mais consolidados no mercado. Eu uso, acho que os três são possíveis, tá certo? E vão trazer vantagens ou desvantagens de repente em algumas situações. Então, de repente, do tamanho do eletrodo, de repente, algum recurso que o gerador tem, de repente, a possibilidade de fazer uma reconstrução de imagem diferente, mas são três marcas que são as mais convencionais para a gente. A Globo anunciou estão próximos da cura. Infelizmente, mesmo os meios de comunicação mais respeitados, às vezes num anúncio, numa frase, num recorte, aquilo fica mais do que é. Tá? A gente procura muito a cura, mas não existe assim essa proximidade tão grande, né? E você pode procurar, você vai encontrar notícias falando isso esse ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Você vai encontrar isso falando sobre Parkinson, você vai encontrar falando isso sobre distonia, você vai encontrar falando isso sobre câncer, sobre, né, várias coisas. Então, e que eu falo isso? Porque tem muita coisa, mesmo quando a gente não tem cura, para ajudar a vida prática de quem está sofrendo, certo? Então, a gente não pode ser negativamente obcecado com a cura. A gente procura a cura, a gente pesquisa por isso, a gente é cheio de esperança, a gente quer a cura. Mas a gente tem que ter o realismo de falar assim, não está tão próximo, mas a vida está aqui agora, a vida está próxima, a vida é hoje. Então, nós não podemos nos paralisar com essa esperança, porque a gente foi educado como se a única solução para as doenças fosse a cura. E pressão alta não tem cura, diabetes não tem cura, cabelo branco não tem cura, eu falo isso direto, né? Calvície não tem cura, artrose não tem cura. Tem doenças que as pessoas contam para o vizinho que tem com a maior tranquilidade que podem ser muito mais graves que uma doença que eu tenho que não tem cura, certo? Tem doença que tem cura, mas que mata se você não curar a tempo. Tem doença que tem cura e o pessoal não quer tomar vacina com a doença que já foi eliminada da humanidade com medo de vacina. E aí quer a cura, mas não toma vacina. Então não faz sentido. A gente tem que ser assim. A gente tem que respeitar o sofrimento de quantas pessoas passaram por aquelas doenças e nos ajudaram a chegar a respostas, a chegar a remédios, a chegar a tratamentos. Quantas pessoas morreram sem a oportunidade que nós temos hoje? E aí você vai jogar isso fora, porque eu só vou fazer uma coisa se for a cura. Você vai acabar caindo em falas inadequadas de pessoas mal intencionadas que querem te pressionar. Na distonia, no parque, no tremor essencial, o tempo todo promessa incabível. Suplementos fictícios, exames que não são necessários, tratamento que nem colocar a pessoa num forno, e por aí vai. Então, toda hora a gente fica aí impressionado da má fé, da falta de seriedade de quem trabalha com saúde. Ah, mas aquele colega não está de má fé. Então ele não fale nada, porque ou ele entende o que tem evidência e divulga o que é legal, ou então ele não divulga. Se divulgar informação de coisas que não têm sustentação, você vai fazer mal para as outras. A gente recebe no consultório muitas pessoas que são vítimas de tratamentos incorretos, mal propagados, e às vezes pessoas que manipulam de modo malicioso a ideia da cura. Tá certo? Então, cura a gente busca a todo dia. A ciência procura essa cura o tempo todo. Pessoas muito sérias e pessoas que todo dia sofrem por isso para chegar lá. E quando chegar, a gente vai adorar. Mas não é sério, não é honesto da nossa parte falar assim: olha, a cura está batendo a porta do Parkinson. Não está. Nem da distonia, nem do tremor essencial, que são doenças complexas. Mas muitos tratamentos não estão batendo na porta do hospital, que dentro de casa a gente não tá usando por falta de informação e preconceito, tá certo? Tem personalidades famosas que podiam fazer os tratamentos todos que elas quisessem e não fazem porque acham que precisam esperar a cura. Então, e aí servem de mau exemplo, sem querer, para muita gente, né? Então, nós temos que entender o que aquela doença é, o que a gente tem hoje para fazer, que a nossa vida é agora. Eu posso não estar vivo daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. E se até lá não tiver a cura? Tá certo? Então, você quer um exemplo legal? As pessoas, muitas pessoas são religiosas, cada qual com a sua própria fé. Mas as pessoas não têm certeza do que tem do lado de lá, né? Vai ter que esperar ir pro lado de lá para saber.
E é por causa disso, eu não vou agora, de repente, ter uma fé que me faz bem, que une as pessoas, que pode me ajudar a me motivar a estar, né? Claro, não pode ser uma fé negativa, que vai evitar de você fazer os seus tratamentos, por exemplo. Mas uma coisa a mais que te dá conforto, muita gente não escolhe por fazer isso. Então, a gente tem que ter esse comportamento. Tem coisas que eu não sei quando virão, né? E que eu não sei se eu vou ter nem o tempo de usufruir da cura. Ou então pode surgir uma cura para quem não tem as manifestações que eu já tive. Então a gente tem que encarar essa realidade dura, né? A gente respira, e fala, mas por outro lado, tem tanta coisa boa que eu posso fazer. E aí, será que eu estou fazendo as coisas que eu posso fazer? Será que eu estou procurando o que eu posso procurar hoje? Tá? Então, isso é fundamental. Então, a cura é uma coisa maravilhosa, mas a gente pode curar o nosso bem-estar a cada dia, mesmo que a minha doença não for embora. E todos nós temos os nossos motivos sem cura. Seja uma doença física, uma doença mental, seja um problema que a gente não sabe resolver naquele momento, seja uma questão parece que é maior do que a gente não está conseguindo nem carregar. Então a gente está cheio de doenças do ponto de vista metafórico, né, figurado, poético, que todo mundo tem as suas doenças sem cura, tá certo? E a vida continua. Então a gente não pode se deixar estigmatizar ou se massacrar por uma obsessão, né, negativa, totalmente compreensível, mas que é uma armadilha de que só vou me mobilizar se tiver uma cura, tá certo? Então vamos fazer agora o que tem agora, que tem geralmente tem muito para ser feito, tá? E Eu nos nem. conscientizar que a gente está com o nosso peso aqui, todo mundo tem o seu peso, pode não parecer, pode ser que não te conte ali na frente, né? Naquele bate-papo no bar, na roda, no restaurante, no futebol, mas todo mundo está passando, entre aspas, pelas suas próprias doenças sem cura. Mas a beleza da vida, né? E é que a gente junto pode arrumar soluções para atenuar as nossas dores. Eu tô sem palavras, né? Mas assim, eu não tenho. Assim, eu acho que é um. A gente nunca abordou esse termo cura por aqui. E o senhor e o público nosso aqui, né? Trouxe esse tema e assim, é de extrema importância falar sobre isso. Sabe que por muito tempo eu busquei sobre a cura, eu nunca falei sobre isso, mas eu busquei sobre a questão da cura. Muito tempo eu busquei sobre a questão da origem do meu tipo de distonía. Aí com o tempo eu larguei de mão. Não que eu não queira saber, não que eu não queira saber exatamente. Eu falo isso, e, gente, eu quero que vocês entendam que aqui não é sobre a Kedna, que aqui não é sobre a minha história. Aqui é sobre uma causa, é sobre a distonia. Muita coisa. Eu trago o meu exemplo para trazer de uma forma mais didática para que vocês entendam. Mas, assim, muitas vezes eu larguei de mão de entender qual o meu caso, ele não descobriu até hoje qual a causa do meu tipo de distonia. Tem um cabrito cerebral, mas segmentou. Estão indo a análise, né, o porquê que aconteceu isso. Mas eu larguei de mão. Eu só quero estar bem. Eu só quero ter qualidade de vida. Sabe por que que... E vocês médicos, me fizeram entender isso. Eu não queria entender. Eu não queria entender. Eu queria entender por quê. Por que que aquilo estava acontecendo comigo? De novo, eu estava revoltada. Assim, eu passei por várias sessões de terapia, tá? Quem aí também não, tá? Eu fiquei revoltada, eu fiquei frustrada por estar passando por aquele momento de novo, aquela repetição de diagnóstico, aquela mesma luta. De novo isso. Eu já tenho câimbra de escrivão. Por que está acontecendo de novo isso comigo? E eu fiquei buscando entender. E aí um dia meu médico falou assim: por que que você tanto quer saber a origem? Mas eu preciso entender, eu preciso saber. Revoltada, aquela indignação. Por que comigo? Por que eu? Aí para. Ele me sentou assim na cadeira. Para. Você precisa viver. Você precisa
tá bem. Para você realizar seus trabalhos, para você fazer isso, você precisa ter qualidade de vida. E foi muito assim, um tapa na cara aquele dia, que ele me puxou da realidade, claro, com sessões de terapia também, né, para entender. E eu chorava muito para entender que aquele meu anseio pela por que eu tinha aquilo? Qual é a minha origem? Qual a origem daquilo? Por que estava acontecendo aquilo? E não me deixava viver o presente, não me deixava fazer o tratamento. Eu só pensava por que estava acontecendo aquilo de novo? Por que progrediu? Por que segmentou? Por que eu sentia só uma dor no braço e aquilo passou para o meu abdômen? Por que minha boca? E por que tudo aquilo? Porque eu queria tratar tudo. Eu queria tudo ao mesmo tempo. Eu queria tratar minha boca, que minha boca ainda tem uma leve paralisia, mas. E naquele dia, ele me fez entender: a sua paralisia na boca, você vai precisar. Você quer mais remédio? Ele bem duro comigo: você quer mais remédio? É isso que você quer? Vai te causar mais efeito colateral. Você quer viver assim, com tantos efeitos colaterais? Ou você quer se adaptar, uma leve salivação na sua boca e viver o agora, ter uma vida com mais qualidade de vida? Ou você quer viver com muito mais remédios e não ter tanta qualidade de vida? Ele ainda falou bem assim, e não ter tanta qualidade de vida. Aí foi o momento que eu parei e refleti assim: eu quero qualidade de vida. Olha, obrigado por dividir isso, né, Ked, né? Isso inspira muitas pessoas, eu acho. E eu tô ficando sem bateria, que eu não consigo carregar durante a Tá? live. Com Tô medo de cair. Se entendendo, né? cair, não esquece de salvar a live pra gente pegar depois. Mas, bom, pensei aqui em dois motivos pelos quais a gente fica procurando esse porquê. Primeiro, porque a gente acha que achando que vai ter um porquê, que eu vou circular ali, é esse o porquê, então eu vou tirar isso dali e vai resolver, né? O que faz todo sentido a gente pensar isso, né? Por que que eu tô com uma infecção? Tem uma bactéria, vou tomar um antibiótico, mata a bactéria, passa a infecção. Isso funciona em algumas coisas, mas em outras não. E na triptonina não funciona. E você sabe por quê? Foi um AVC, mas não consegue desfazer o AVC, já foi o AVC. Então, às vezes você não sabe qual o porquê, às vezes são muitos porquês juntos, às vezes o porquê que já foi, você sabe, mas já foi, não tem como você resolver. Então, procurar esse porquê de uma maneira linear é uma coisa que causa a outra, vou tirar para resolver, às vezes não vai resolver. E, e outra coisa é que a gente às vezes tem uma cultura de se culpabilizar, né? Será que eu fiz alguma coisa errada para isso acontecer comigo? Né? E isso pode ir de uma coisa prática até uma coisa filosófica. E, né, não é um pensamento justo, né? E isso a gente pode se perder nisso, né? E às vezes não tem absolutamente nada que a pessoa, normalmente não tem nada que a pessoa fez de errado, ou pelo menos a qual ela tem acesso, né? Se tem algum sentido, né, maior do que a nossa, que a gente não sabe, né? A gente tem que ser humilde, mas não é uma coisa que eu possa pensar que não foi isso. Às vezes a gente começa a procurar e começa a se culpar por um monte de coisas que não levam a lugar nenhum e não sai daquela situação, né? Então acho que muita gente se identifica com isso. Querer encontrar uma coisa circular para tentar eliminar e apagar, ou então se sentir como se eu tivesse que me culpar por isso de alguma maneira. E geralmente, que bom que você fez terapia, não sei se você ainda faz, eu acho que Faço. ajuda muito, né? Acho que qual ser humano não se beneficia de terapia, né? E quem está passando por um obstáculo a mais, naquele momento, precisa um pouco mais, né? Então, ajuda bastante a gente a se entender, se posicionar e tentar organizar um pouco mais, colocar um pouco dos pingos nos is para a gente continuar escrevendo, né? É isso aí. Vamos encerrar, que eu já contei demais na minha vida. Não posso. Ai, doutor Bruno, eu tô tão, assim, feliz, muito emocionada. Eu falo que esse mês tem trazido uma avalanche de emoções. Eu tô desidratada já, de tanto chorar, tanta coisa boa acontecendo. A cirurgia do Heitor que eu acompanhei, o processo todo aqui. Essa semana passada aconteceu a primeira cirurgia de DBS.
em uma criança pelo SUS aqui em Brasília. Foi a primeira do SUS aqui em Brasília. E para a gente é muito bom isso. E é um marco para a nossa história. Isso é bom também. E a gente está levando essa informação sobre a cirurgia, sobre o tratamento. E ocasionou bem em seguida a gente falar sobre DBS, sobre essa melhora, essa qualidade de tratamento. Isso é muito importante para nós. Deixe uma mensagem, acredito que o senhor deixou aqui bastante. Além de médico, ele é filósofo, terapeuta. Gente, É. eu ficaria horas aqui falando com o doutor Bruno, mas a gente precisa encerrar. E acho que a gente acalentou muitas pessoas hoje. Eu agradeço muito, pessoal, e agradeço muito o senhor por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto Eu que conhecimento. agradeço e te parabenizo, né, pelo grupo do qual você faz parte da liderança, pela pessoa que você é, né, de transformar sua luta em divulgação e beneficiar tantas pessoas, inspirar pessoas aqui agora e a todo momento, e pela excelente comunicadora que você é. Você faz entrevistas muito bem e você coloca o seu coração na entrevista, é sempre muito agradável participar, viu? Muito obrigada. Deixa só uma mensagenzinha assim de coração para acalmar o coração desse pessoal que continuou do início ao fim aqui conosco, assistindo nossa live, que foi um sucesso. Bom, acho que a solução para todos os problemas é a gente estar junto. A gente não consegue vencer os obstáculos sozinho, né? Então isso parece óbvio, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente geralmente consegue identificar pontos em que a gente está tentando fazer sozinho uma coisa que não era para ser feito sozinho. Então a gente está deixando de olhar para algumas coisas ao nosso redor. Então, nas doenças crônicas, nas doenças que trazem um diagnóstico com impacto, isso é muito comum. A gente às vezes questiona, às vezes nega, às vezes se sente sozinho. Então, quer, né, se ajudar e o grupo de vocês é um exemplo, né, de como buscar as coisas juntos pode nos levar mais adiante. E é um grupo positivo de construção, é um grupo que quebra preconceitos. Então, a minha mensagem não é nada nenhuma além do que você já faz, né? Então, você já dá na sua ação diária e no grupo a mensagem mais importante. Obrigada. É isso, é o que a gente vem falando diariamente, é a união, é dar voz à disfonia. E nada melhor do que no mês de conscientização internacional da disfonia. Um abraço a todos, meu muito obrigada por partilharem também a história de vocês, um pouquinho que eu li tudo, tá? E muito obrigada a todos. Tchau, Obrigado a tchau. vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau.